Oi gente, boa noite, bom dia, boa tarde, bom que for, boa quarentena. Hoje eu tô aqui, hoje eu trouxe uma convidada para a aula. Ela é advogada e ela veio trazer pra gente alguns conhecimentos acerca da Constituição e alguns direitos trabalhistas, né, que é o foco da aula. Então eu vou deixar com vocês, a gente vai fazer um bate-papo aqui, né, e aproveitar o máximo da presença dela, que é uma super parceira minha. Eva. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei o horário que vocês vão assistir a aula. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não sou professora, eu sou advogada, então não tenho toda essa didática que o Wagner tem para dar aula, tá bom? Eva, fala pra gente da história da Constituição. Então, a Constituição Federal, né, a Constituição da República que a gente tem hoje, ela foi promulgada em 1988, é uma Constituição garantista. Por quê? Ela veio pós-ditadura. A gente estava numa fase de ditadura há bastante tempo já, e em 88 a Assembleia Constituinte, até com a presença do Dr. Ulisses Guimarães, que é o mais conhecido, que foi um dos constituintes. Sim. E que elaboraram essa Constituição, melhor dizendo, e para garantir os direitos individuais e os direitos fundamentais dos cidadãos. Então ela foi promulgada em 88 e dando maior garantia às pessoas, que até então a gente vinha de um período eu li sobre isso, de bastante restrição, onde o Estado não era tão presente. E a partir daí a Constituição trouxe essas garantias, como a proteção à saúde, à maternidade, a proteção à velhice, à infância, aos direitos, né, dos trabalhadores, que consolidou com a Constituição de 88. Na verdade, ele já vinha desde a CLT de 36. Mas só que com a Constituição de 88, esses direitos foram mais assegurados, assim como a aposentadoria na velhice, um artigo da Constituição que trata da previdência social, da assistência social e da saúde. E temos... Eu posso interromper? A gente falou numa aula passada sobre a CLT, que veio lá da década de 30, os primeiros passos, e depois veio a Constituição, que deu mais ênfase aos nossos direitos, né? É nesse caminho? Sim, a Constituição veio já para assegurar um direito que já estava bastante consolidado na CLT, e no artigo 7º da Constituição, ele já trata dos trabalhadores, tanto os urbanos quanto os rurais, e a carga horária trabalhista de 44 horas semanais, as indenizações como multa compensatória, como é hoje que a gente conhece, né, que é a indenização de 40%, o fundo de garantia por tempo de serviço, a relação de emprego protegida sem despedida arbitrária, o salário mínimo, né, como o salário base do trabalhador. Isso significa que ninguém pode receber menos que o mínimo, a cesta básica, vale transporte, vale alimentação. Só que essa parte é onde a gente vai fazer aquele comentário, né? E o mínimo é o mínimo mesmo? O mínimo seria o mínimo para o trabalhador ter direito ao seu sustento, tirar do seu trabalho o seu sustento e de sua família. Esse piso salarial, ele vem de acordo com a complexidade do trabalho. Se você tem um trabalho mais simples, seu piso é menor. Se você tem um trabalho mais complexo, seu piso é maior. Assim como os adicionais que são pagos quando o trabalhador é submetido a situações que prejudiquem a sua saúde, como a insalubridade, e assim como a periculosidade, quando a sua saúde, a sua vida está em risco, como é o caso de quem trabalha com eletricidade, um exemplo, postos de gasolina. A insalubridade é mais paga aos servidores da saúde, quem se expõe a riscos biológicos. Mas também já está consolidado no artigo 7º da Constituição. Quando você falou aí do piso salarial, tem a ver com o acordo coletivo, os acordos? Sim, o piso tem a ver hoje com os acordos coletivos. Você pode fazer um piso salarial de acordo com a sua categoria.
tem as categorias sindicais, eles fazem um acordo e você paga, mas esse piso não pode ser inferior ao salário mínimo, ele tem que ser maior que o salário mínimo. Certo. É raro em alguns casos hoje que tem umas emendas constitucionais que até diz que tem, quando você trabalha uma carga horária menor, hoje já até prevê isso, mas é para uns casos bem específicos, como uma emenda, com aquela carteira verde e amarela, mas são poucos os casos bem né? específicos certo. que na prática não se aplica muito, até porque o salário mínimo já é baixo. Imagina alguém ganhar mais que o salário mínimo. Menos, né? Aliás, ganhar menos que o salário mínimo é quase impossível. Só em alguns casos, né? O jovem aprendiz ele ganha menos, mas na verdade não ganha menos de um salário mínimo por hora, que ele trabalha uma carga horária. Ele trabalha carga horária reduzida. Aí sim, seria o salário mínimo, que diz aqui é o salário mínimo, quando alguém está trabalhando as 44 horas semanais. Você tem redução de jornada, você tem redução de salário. Uma pergunta que sempre vem, Eva, o estagiário. Que a gente fala salário mínimo, o estagiário às vezes ganha R$300, né? É que o estagiário é diferente. O estagiário, ele é uma outra categoria. Ele, na verdade, ele não está ali para trabalhar. O estagiário está ali para aprender. Ele vai para a empresa com o objetivo de aprender. E muitas vezes isso é desvirtuado. O estagiário, ele faz tudo na empresa, mesmo que é da sua profissão. Aí já descaracteriza o estágio. O estágio tem um valor menor, que ele não recebe salário. O estagiário recebe bolsa de estudos. Bolsa auxílio, né? É uma bolsa auxílio. Aliás, bolsa de estudo é uma bolsa auxílio. Isso. Dentro da sua experiência aí, você é trabalhista também, né? Faço bem pouco, mas eu faço. Dentro da trabalhista, quais são as coisas que mais aparecem? Então, mais aparece na trabalhista são registro sem carteira, desvio de função. O que é? Registro em carteira, todo funcionário tem que ser registrado em carteira. Tem empresa que não registra e não paga os encargos trabalhistas. Isso é muito prejudicial para o trabalhador, porque ele não está inscrito no sistema de previdência. Um trabalhador que está numa empresa e não é registrado, ele deixa de ter a cobertura da Previdência Social. E no caso de auxílio-doença, ele está desprotegido, ele não recebe um auxílio-doença se caso ele adoecer. Isso não vai para contar para aposentadoria no futuro. Às vezes, muitas vezes, o empregador fala, olha, eu te pago um pouquinho, o chamado, entre aspas, por fora, a mais para não te registrar. Só que ele está prejudicando a vida e o trabalhador aceita porque precisa, mas ele está prejudicando a vida do trabalhador lá no futuro. Porque quando ele vai aposentar, ele não recolheu para a Previdência. Então não vai contar. E aí é uma época que ele já está velho, que ele já tem mais dificuldade, dificuldade de conseguir trabalho, a saúde já não está tão boa. E às vezes 2, 3 anos, para ele faz muita diferença nessa época. Então o ideal exige que o teu empregador te registre. Deixa eu te perguntar outra coisa, também me perguntam bastante isso, é legal que você fale. As empresas que agora estão adotando o MEI como funcionário. Então, isso é legal. O MEI é o MEI, é aquele que não tem vínculo empregatício, porque hoje, para não pagar os encargos trabalhistas, a empresa faz o quê? Vai lá e você se registra como MEI e trabalha e fica trabalhando aqui. Mas isso não é MEI, isso é empregado. Quais que são as características de você, os requisitos para você ser empregado? Pessoalidade, o quê? O trabalho tem que ser feito, tem que ser pessoal, feito pela mesma pessoa. Você não pode mandar o dia que você não quiser ir, mandar outra pessoa, mandar o teu amigo, mandar outra pessoa para fazer para você, mesmo que ele seja tão qualificado ou até melhor que você não pode fazer isso. O trabalho exige a pessoalidade. A subordinação, o que é a subordinação? Você tem que estar subordinado ao seu chefe, alguém que que tem o poder de direcionamento e que te direcione para fazer as coisas. Quem te manda fazer as coisas diz que você tem que fazer. A subordinação, a pessoalidade, a continuidade, você tem a habitualidade, né, que é a continuidade. O trabalho tem que ser habitual, você tem que estar ali ou semana inteira, ou 2 dias por semana, ou 3 vezes por semana. Passou de 3 vezes por semana, já caracteriza vínculo empregatício. E a habitualidade e o salário.
você tem uma conta-prestação, você está trabalhando, você tem um salário, eles estão te pagando aquele salário. Então, preencheu esses 4 requisitos, você é empregado, você não é MEI. O MEI seria aquele que ele vai no dia que ele quiser, ele faz o que ele quiser, ele não tem subordinação, ele não precisa cumprir horário. E os MEIs que a gente está vendo hoje não é isso. É um MEI que chega às 7, sai às 8 da noite, até porque ele é MEI, aí não precisa pagar hora extra. Ele faz tudo ali que o chefe deixou para ele fazer. E isso não é MEI, isso é empregado. Essa mudança foi impulsionada pela última mudança que teve de terceirização de atividade fim, ou não tem nada a ver? Ela já foi um pouco antes dessa mudança, o MEI já vem há algum tempo. Não, né? Essa caracterização do MEI como funcionário sem ser funcionário. O MEI ele veio, na verdade, sim, com uma terceirização, mas também eu acredito que um pouco à parte disso, porque o MEI ele foi criado para quê? Para profissionais intelectuais, principalmente para os profissionais de TI, que eram pessoas que vinham, prestavam serviço em várias empresas, ou até mesmo em home office, e ele não tinha vínculo de emprego. O MEI começou com as pessoas de TI, e depois eles foi se estendendo. Hoje eu vejo eletricista contratado como MEI, gerente de loja, professor contratado como MEI, professora nunca vi, mas já vi eletricista contratado como MEI. Não, professora é que eu já estou fazendo a consulta aqui já, entendeu? Eletricista não é MEI. Outras categorias, às vezes, de trabalho que vai prestar o teu trabalho técnico, ele não é MEI. Mas o MEI veio para ser um trabalho intelectual que você pudesse ter essa liberdade de prestar o seu serviço em vários locais e sem ter vínculo, sem cumprir carga horária. Essa é a característica do MEI. O MEI não é para isso, né? A PGE com isso veio a pejotização, que a gente chama na verdade de pejotização. Você pegar e aplicar o MEI para qualquer categoria. Pejotização do trabalho, né? Mas veio a pejotização que nos tribunais, aí no TST já está sendo derrubada. Pejotização, o médico é PJ. O médico não é PJ, o médico foi ali e trabalhou o dia inteiro, de segunda a sexta no hospital, não é PJ. Ele está ali como empregado. Outra pergunta que chega bastante é sobre a jornada de trabalho. E até já posso fazer um gancho agora, né, com essa nova medida que o governo liberou para que seja reduzida nessa função de trabalhos remotos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ou qual que é a opinião da lei sobre isso? Então, o trabalho remoto, né, o home office, sim, ele pode ter uma carga horária diferenciada. Ele chegou, já vem há algum tempo, mas com a pandemia agora foi obrigado a fazer de qualquer jeito, né? Não teve nem tempo de pensar. Tem que ser acordado entre o empregador e o empregado e dentro da lei, de maneira tem a legislação sobre isso, tem que consultar a legislação da categoria, a convenção coletiva do trabalho, tem que consultar o sindicato da categoria, mas sim, tem esse horário reduzido, sim. E até as cargas horárias hoje, com a reforma trabalhista, podem ser reduzidas. Reduz a carga horária, reduz o salário. Isso para qualquer atividade? Para qualquer atividade. Tá. Você acha que é provável que muita empresa queira adotar o home office depois? Porque, vamos combinar, né? Menos transporte, menos alimentação, menos luz no meu escritório, menos água, menos tudo. Então. E vou falar de mim. Eu trabalho muito mais em casa do que no escritório. O home office, ele pode ser bom, né, para o empregador. Você economiza vale transporte, você economiza vale alimentação. O empregado também, o empregado está na casa dele, não precisa sair. Mas tem algumas coisas que precisam ser vistas no home office. Ele não é simplesmente você começa a trabalhar em casa. Primeiro, o empregado tem um local adequado para ele trabalhar na casa dele? Não é todo mundo que tem. Tem pessoas que têm crianças em casa, tem animais de estimação, tem barulho na rua, ele tem condição de fazer esse trabalho? Isso é bom para ele gosta disso, porque tem pessoas que conseguem render em casa, tem pessoas que não.
Porque o trabalho, o local de trabalho, ele também é um meio social onde você vive. Você saiu da tua casa, você separa a casa do trabalho, Sim. você tem contato com outras pessoas. Muitas vezes, né, o home office já foi adotado há algum tempo e muitas vezes as pessoas não quiseram voltar para a empresa, porque não aguentava mais ficar em casa sozinho o dia todo trabalhando. E ele não conseguia desvincular o que era casa, o que eram as tarefas domésticas dele e o que era o trabalho fora. Não sei, eu acredito que ele vai ser por um tempo e para algumas pessoas e algumas atividades só. Eu acho que a maioria das pessoas voltam a trabalhar, até não gostam muito do home office. Eu acredito que ele sobrecarrega o empregado, ele deixa o empregado mais tenso. Embora você tire tudo isso, que você tem que sair de casa, o empregador gaste mais, mas é um local que você consegue separar as duas coisas. Tua casa é a tua casa, onde você pode ficar relaxado, vestido do jeito que você quiser. Agora para o home office não, você não pode aparentar, você não pode aparecer para a empresa que você trabalha de pijama, com o cachorro subindo na tua perna, com o gato na frente do seu computador, com crianças gritando, com o vizinho da rua fazendo obra. Então o home office ele tem que ser pensado, porque às vezes ele pode não ser tão bom para o empregado. Legal, interessante. Vamos falar um pouquinho me perguntam muito sobre aquele incentivo, esqueci o nome agora, PLR, Participação dos Lucros e Resultados. Então, a participação dos lucros e resultados, ela está prevista na Constituição, mas na verdade é por acordo e convenção coletiva. E a gente vê hoje, né, quem recebe, geralmente quem trabalha em empresas grandes, né, tem um valor significativo, recebe um salário, tem um valor bom de PLR, mas ela vai muito mais do acordo coletivo entre empresa e sindicatos. Legal. Isso é uma coisa que me perguntam bastante, principalmente na época que eu dava aula para jovem aprendiz, e alguns trabalhavam em empresas grandes, né? E eles viviam assim super felizes, porque chegava no final do ano, entrava R$300, que era quase o salário deles. Quem trabalha nas montadoras de automóveis, né? A PLR faz muita diferença na vida. Quem trabalha em empresa pequena, o valor é pequeno, mas recebe. A PLR está aí, eu acho que cada um recebe na proporção da sua empresa. Esse ano eu acho que não vai ter mais como, né? Não sei. Espero que sim, né? Que o empregado já é tão prejudicado que não tire a PLR dele, né? Pois não, mas a gente, o lucro esse ano tá bem... Tá bem, mas continuam tendo lucro. Todo mundo continua consumindo, continuam comprando, então, principalmente para os aprendizes que trabalham às vezes mais na área de comércio, continuam tendo lucro. Mercados estão tendo lucro, né? E férias? Então, as férias... quando você completa um ano de trabalho, você tem direito a 30 dias de férias, desde que você não falte. Se você tiver faltado, as suas férias são escalonadas. Tem direito aos 30 dias mais o terço constitucional. O que é esse terço constitucional? É um terço do seu salário. Esse terço veio numa época que as pessoas vendiam as férias. Então, o que o empregado fazia? Ele queria ter um dinheiro para ele viajar, um dinheiro a mais, e ele vendia um terço das férias, 10 dias que era permitido. Aí criaram um terço de férias para ele não vender mais as férias. Só que na lei não colocou que era proibido vender as férias. Então ele continua vendendo as férias e ganhando mais um terço. Aí ele fica com um sexto. Tanto as férias como um terço de férias, ela é para ser recebida até 2 dias antes das férias do empregado sair de férias, porque é para ele passar as férias dele com dinheiro, tranquilo. Ele vai receber um terço de férias, vai receber o salário do mês adiantado e vai ficar em casa tranquilo, não é para receber depois. Uma pergunta, que eu sei que advogado adora. Aquele seguro de... Não, seguro de... Gente, eu esqueci o nome. Seguro contra acidente de trabalho? Isso. Porque, assim, né, a gente já tem um histórico lá atrás de certa pessoa que perdeu um dedinho, né?
e aposentou, e hoje a gente não aposenta mais assim tão fácil, né? Como é que tá mudando? O acidente de trabalho ainda existe. Quando o empregado machucou no trabalho, sofreu algum acidente, isso ainda existe. O acidente de trabalho, você tem que abrir um CAT. Inclusive, ele está protegido até pela Previdência Social, pelo INSS, ele vai receber o auxílio acidentário previdenciário. Isso ele ainda existe. E a empresa também, muitas empresas têm o seguro contra o acidente de trabalho. Certo. O empregado machucou, né? Se acidentou, o empregador tem esse seguro e com esse seguro ele vai pagar as indenizações do empregado. Ah, perfeito, perfeito. É uma das coisas que mais me perguntam em sala de aula. Na verdade, acho que é uma das top 10 assim, de acidente de trabalho, né? Principalmente do povo mais novo que está iniciando carreira, que vê, nossa, mas ali eu posso machucar, e se eu machucar, o que vai acontecer, o que me garante? Se ele machucou, né, dentro da empresa, a responsabilidade é da empresa, cabe a indenização, cabe a assistência médica, farmacêutica ao empregado. Dentro da empresa, a responsabilidade é do empregado. Desde que também, aliás, a responsabilidade é do empregador. Certo. Desde que o empregado também tem que agir com responsabilidade, use os EPIs necessários, mas a responsabilidade dentro da empresa por acidente de qualquer natureza é do empregador. Eu já falei isso na sala de... Não tem nada a ver agora com esse assunto, mas eu já falei isso na sala de aula, no outro curso de nutrição que eu dei aula. Quebrei o prato, vou ter que pagar? Eu sou auxiliar de restaurante, quebrei um prato. Tem empregador que cobra. Então, isso é muito controverso, né? Eu entendo que não, faz parte do risco da atividade. A não ser que você fez isso, você não fez isso por dolo, você não teve a intenção de quebrar o prato. Isso faz parte do risco da atividade. Hora ou outra, se você está lavando 30 pratos por dia, 30 vezes o mesmo prato, uma hora vai quebrar algum prato. Certo. Mas também diz que desde que isso não extrapole, tá? Eu tenho 30 pratos, só num dia o empregado quebrou 10. Aí dentro do razoável, eu entendo que faz parte do risco da atividade. Certo. Então isso daí a gente o pessoal de nutrição geralmente pergunta isso, que a grande maioria trabalha dentro dessas áreas, né? Eu lembro de uma turma anterior que uma menina me falou, nossa, meu salário foi super reduzido, porque ela era mais desastrada, né? Então. E estava começando carreira, estava nervosa e quebrava de vez em quando alguma coisa. Eu entendo que também você não pode dar aquele prejuízo ao seu empregado. Você vai lá, você quebra metade das louças, ele vai ter que repor. Mas se você, aconteceu, quebrou um ou outro, não. Agora eu acredito, se você danificou muita coisa, olha, você vai ter que repor, não tem jeito. Então você vai ser demitido, que vai ser pior ainda, né? Algum outro tema que te vem à cabeça, que você gostaria de falar dentro do artigo 7º? Quanto assédio moral, cuidados dentro da empresa, isso é muito importante, isso para o empregado, assédio moral, assédio sexual, faltas, falar um pouco, né, das faltas que o empregado, a gente fala que o empregado pode ter, que pode dar a justa causa. A gente fala muito do empregador. Qualquer coisa foi demitido por justa causa. Fulano foi demitido por justa causa. Certo. Aí entra com uma ação, fui demitido, vou entrar com uma ação e consigo reverter. Então, gente, a justa causa tem que ter muito cuidado, porque a desídia da justa causa, o que é desídia? A desídia é você deixar de fazer as coisas, fazer de qualquer jeito, fazer corpo mole, ser irresponsável, isso dá justa causa. Faltas injustificadas dá justa causa. Às vezes piadinhas, fofocas dentro do trabalho, isso, ofender a honra de alguém, assédio sexual, tudo isso dá justa causa. Então tem que ter muito cuidado com isso no trabalho, principalmente, né, para vocês aí que são jovens.
cuidado com as paquerinhas no trabalho, a pessoa às vezes pode entender de uma outra maneira. E hoje a gente tem muito o assédio moral, o assédio sexual, que isso pode reverter contra o empregado. Então, muito cuidado com isso, às vezes com piadinhas de cunho sexual, discriminatório, né, homofóbico, racista. Muito cuidado com isso, que isso dá justa causa. Então, essas coisas dá justa causa e não adianta você tentar reverter, que não vai reverter. Basta prova testemunhal e às vezes nem era a intenção daquela pessoa fazer aquilo, era mais uma brincadeira. Às vezes a cultura dela também. Uma outra cultura de fazer isso, né, de falar desse jeito. Então, cuidado com isso. E por outro lado também, né, tem o assédio moral da chefia, muito cuidado com isso, não aceitar. Se tiver, tenta gravar, tenta pegar a prova testemunhal, que ninguém pode ofender a honra de ninguém. Então, Eva, alguma coisa que você vivencia no seu trabalho, que você quer compartilhar com a gente? O que mais que acontece, que você acha legal passar de recado para quem está assistindo essa aula? Então, quando for trabalhar numa empresa, conheça a empresa, leia uma CLT, leia a convenção coletiva da sua empresa. Você vai procurar hoje na internet, tem convenção coletiva de empregados, por exemplo, de bares e restaurantes, do gênero alimentício do estado de São Paulo, de São José, convenção coletiva dos eletrotécnicos e aí mais, né? Então conheça a CLT, se puderem conheça a Constituição Federal, leiam, se informe na sua empresa como que é a conduta que você deva ter na sua empresa, quais os seus direitos, mas também os seus deveres, e tente ser o melhor funcionário que você puder. E o dia que você sair de uma empresa, saia de cabeça erguida, que você fez um bom trabalho, porque lá na frente as portas vão estar sempre abertas para você. Certinho, Eva. Obrigado pela sua participação na nossa aula. Eu que agradeço, eu não estou acostumada a fazer isso, eu não sou professora. Ainda mais falar para a câmera, é a primeira vez que eu estou falando para a câmera. Eu já estou ficando acostumado já, porque agora é minha vida, né, de professor remoto, né, professor à distância. Mas assim, eu agradeço mesmo, porque a gente estava conversando, eu e a Eva, a gente trabalha junto na Stabilize, né, que é um projeto, um sonho nosso. E eu mostrei a minha aula que eu gravei para ela, ela falou assim, Wagner, vamos dar uma melhorada nisso, né, porque nada como um advogado explicando a coisa como é que ela é, né, e traz um reforço. Tá ótimo, obrigada, gente, até a próxima aula. Até mais.